até 10 vezes maior para quem participar de disputas no trânsito. É o que está num projeto que o Senado aprovou nesta quinta-feira. Outra decisão dos senadores só depende da presidente da República para entrar em vigor. É o projeto sobre as casas lotéricas. São 12 mil no país e não há lei que regulamente a atividade. O Senado também prepara legislação sobre o direito de greve no serviço público e discute a saúde e as perícias médicas no INSS. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. Mais segurança jurídica para os donos de lotéricas é o que determina o projeto aprovado hoje no Senado. Atualmente, a permissão de funcionamento é regulada apenas por portaria da Caixa Econômica Federal. O plenário também aprovou o aumento das multas de trânsito para motoristas que desrespeitam a lei. Os senadores aumentaram de 4 a 10 vezes os valores das multas de trânsito para manobras e comportamentos ilegais, como pegas, competições e ultrapassagens perigosas. Disputar corrida ou forçar veículo em sentido contrário a desviar para o acostamento terá multa de R$ 1.915,40. Para outras manobras, como cavalo de pau e ultrapassagens pelo acostamento, a multa será de R$ 766,16. Um terço dos acidentes de trânsito no Brasil são vitimados por ultrapassagens perigosas e direções temerárias. A intenção dos senadores é reduzir as mortes no trânsito no Brasil. Por ano são mais de 40 mil, segundo o Ministério da Saúde. 30% delas, resultado de colisões frontais. Poucas coisas indicam mais o atraso da civilização no Brasil quanto a maneira como nós tratamos o trânsito. É injustificável que nós tenhamos mais mortos no trânsito como nós temos do que em quase todas as guerras que estão acontecendo nesses últimos anos. O plenário também aprovou, por unanimidade, o projeto que regulamenta a atividade das casas lotéricas. O texto estabelece que a permissão para explorar as loterias será de 20 anos, renováveis por mais 20. A remuneração dos permissionários será a renda líquida da loteria. Segundo a relatora, o projeto dá segurança jurídica aos donos de loterias. Hoje, as permissões dependem de portaria da Caixa Econômica Federal. A legislação que nós estamos votando hoje, ela contribui com a Caixa Econômica, sem dúvida nenhuma, mas muito para garantir a segurança e a remuneração desses trabalhadores, homens e mulheres, que estão presentes nos municípios mais longínquos e distantes desse país. São mais de 12 mil casas lotéricas no país, empregando mais de 60 mil pessoas. Então merece ter estabilidade, regras claras e não ficar sujeitos apenas à volubilidade das portarias da Caixa Econômica Federal. Mais de 120 milhões de brasileiros utilizam mensalmente as casas lotéricas, que são responsáveis pelo pagamento do Bolsa Família, das aposentadorias, que na região Nordeste, todos sabem, são vitais para as economias das pequenas cidades. Com relação às loterias, isso disciplina o reajuste anual do preço das apostas, que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de negociar isso. Hoje nós temos produtos com mais de 10 anos sem reajuste, e quem ganha comissão em cima de um valor inicial, fica muito complicado essa relação. As matérias votadas nesta quarta-feira fazem parte do esforço concentrado dos senadores para apreciar projetos de interesse da população. Depois da ordem do dia, o presidente do Senado fez um balanço positivo dos trabalhos. Mais uma vez, Renan Calheiros cobrou da Câmara o andamento das matérias que ainda dependem da análise dos deputados. Na semana nós votamos muitos projetos da Câmara. Essa contrapartida é fundamental do ponto de vista do processo legislativo. Se só uma casa votar e a outra não responder igualmente, você tem um apagão legislativo e isso não é bom para o país. Hoje foi o primeiro dia de discussão em plenário da proposta de emenda que acaba com o voto secreto em todas as casas legislativas do país. A PEC tramita em conjunto com outras duas que tratam do mesmo assunto e, por isso, se aprovada, pode ter que voltar à Câmara dos Deputados. Os senadores ainda não decidiram pelo calendário especial de análise, mas o senador Randolph Rodrigues disse que vai apresentar requerimento para acelerar o exame da proposta, que divide os parlamentares.
A PEC do voto aberto tem que passar por 2 turnos de votação em plenário. A segunda sessão de discussão, em primeiro turno, está marcada para terça-feira. A Comissão de Deputados e Senadores, que trata de pontos da Constituição de 88 ainda não regulamentados, discute o direito de greve dos servidores públicos. São 9 milhões de trabalhadores. O relator, senador Romero Jucá, apresentou hoje uma minuta de projeto de lei. De que forma deve ser feita a comunicação, de que forma deve ser feita a negociação, se é possível fazer, de que forma pode haver punição, quais os direitos dos grevistas. Eu encaminhei a minuta às centrais sindicais, aos sindicatos de trabalhadores públicos, aos governos estaduais, ao governo federal, às prefeituras. Ou seja, agora nós queremos receber contribuições no sentido de nós termos um texto que possa ser melhorado e o país tenha a regulamentação do direito de greve. O país que vai sediar 2 grandes eventos internacionais, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, não tem uma lei para punir atos de terrorismo. O assunto foi debatido num seminário internacional organizado pela Câmara e pelo Senado. Em pauta, a atuação de organizações terroristas no mundo. Apesar de o Brasil nunca ter sido alvo, a proximidade de eventos internacionais como a Copa do Mundo e as Olimpíadas coloca o país em posição vulnerável e preocupa as autoridades. Principalmente porque a legislação brasileira não prevê esse tipo de crime. Hoje nós atuamos de uma forma preventiva, acompanhando possíveis alvos, acompanhando possíveis situações que podem estar relacionadas com o tema terrorismo, mas infelizmente a falta de uma legislação, a falta de uma tipificação, muitas vezes impede de uma atuação mais efetiva, principalmente da Polícia Federal e da ABIN. Nós precisamos de suporte legal ao desenvolvimento da atividade de inteligência no Brasil. Nós precisamos de recursos orçamentários e financeiros adequados para o desenvolvimento dessas atividades com eficiência e eficácia. Para o deputado Walter Feldman, um dos organizadores do evento, o debate pode aprimorar propostas de lei em discussão no Legislativo. Um ano passado apresentamos um projeto de lei, depois de muitos estudos, através de juristas, pessoas especializadas. Ficamos felizes de que outros projetos também estão tramitando na casa, mas achamos que o Brasil ainda não tinha acumulado uma experiência suficiente para tomar uma decisão sobre a criminalização da questão do terrorismo em nosso país. As outras 2 matérias em discussão no Congresso que tipificam o crime de terrorismo são uma proposta de autoria do senador Romero Jucá, que está sob análise da Comissão de Relações Exteriores do Senado, e o projeto do novo Código Penal. O relatório do novo Código, com as emendas dos senadores, será apresentado no dia 27 deste mês. Depois do intervalo, o Senado discute as perícias do INSS, o uso indiscriminado de agrotóxicos e a saúde pública. O governo diz que para aumentar o dinheiro do SUS é preciso criar fontes de recursos. O Jornal do Senado volta em instantes.